Eu vou ensinar neste vídeo a cortar uma saia godê total duplo. A saia godê total duplo, ela é belíssima, porque ela tem uma roda bem ampla e conforme a saia vai caindo no corpo, você vai visualizando aqueles gominhos, vários gominhos. A saia de fato é espetacular, é esplêndida. Você tanto pode cortar a saia para aplicar no vestido, como pode cortar a saia para usar como saia, simplesmente como saia. Se você fizer um vestido de festa com uma saia godê total duplo, o vestido vai ficar magnífico. Mas você também pode usar a saia godê total duplo para usar em ocasiões não tão especiais. E para que vocês possam entender o que é uma saia godê total dupla, eu vou mostrar um desenho que eu fiz. Como vocês podem perceber, aqui nós temos duas circunferências. Cada circunferência dessa representa a roda de uma saia godê total. Aqui é uma roda de uma saia godê total. Roda é a barra da saia. Pronto. Uma saia godê total tem isso aqui de circunferência na barra. Uma roda completa. Aqui é a outra saia godê total, com uma roda também completa. O godê duplo são duas rodas dessa, numa saia só. Daí vocês podem medir ou dimensionar como essa barra fica linda, como essa saia fica ampla. Dependendo do tecido que você vai utilizar, o caimento vai ficar assim magnífico. Então, só para reforçar, a saia godê total duplo são duas saias godês totais juntas, numa saia só. Entendem? É isso que nós vamos fazer agora. E eu tenho aqui, representando o meu tecido, porque eu estou usando uma escala reduzida. Supondo que eu fosse fazer essa saia para mim. Aqui eu tenho 1,40 m de comprimento e 1,40 m de largura. É bom lembrar que a maioria dos tecidos que nós utilizamos para confeccionar peças de modelagem plana, ou seja, os tecidos planos, esses tecidos que não esticam tanto, eles têm 1,45 m, no máximo 1,50 m de largura. Na maioria das vezes é 1,40 m ou 1,45 m de largura. Isto é, de uma orelha à outra. Aqui eu tenho dois cortes, vamos dizer assim, de 1,40 m de largura por 1,40 m de comprimento. Dois cortes com tais medidas, certo? Que é o que eu vou usar para fazer a minha saia godê total duplo. Não esqueçam que para cortar uma saia godê duplo, eu preciso de duas saias godês totais. É por isso que eu tenho dois cortes de 1,40 m por 1,40 m. Detalhe aqui que eu quero acrescentar é o seguinte: essas medidas que eu estou usando aqui, elas são adequadas para mulheres baixinhas, como eu, tenho 1,55 m, ou mulheres altas de cintura fina. Porque se você for muito alta e tiver uma cintura mais larguinha, ou se você for baixinha, mas veste numeração plus size, você vai precisar usar um outro método para o corte. Se você veste até a numeração 40 e é uma mulher baixinha, ou se você é uma mulher alta e veste até a numeração 40, talvez até uma 42 dá para você cortar e obter uma saia que vai na altura do seu joelho ou um pouquinho abaixo. As minhas saias usando essa técnica, com essas medidas aqui que eu estou usando de tecido, elas vão até um pouco abaixo do meu joelho. Elas ficam com cerca de 60 a 65 centímetros de comprimento, ok? Então vamos lá. Considerando que aqui eu vou cortar minha primeira saia godê total, para depois poder cortar a segunda saia godê total e dessa maneira obter o meu godê duplo. Então, eu vou fazer a dobra, como vocês perceberam aqui, no tecido. Dobra uma vez, unindo orelha com orelha. E depois você pega o comprimento e faz a união também, dobrando no meio. É isso aqui que a gente vai fazer. E é exatamente aqui que eu vou fazer o corte do raio da minha cintura. O raio da cintura para uma saia godê total, o cálculo é o seguinte. Você vai pegar a circunferência total da sua cintura, circunferência total da cintura,
no meu caso, 70, e vai dividir por 6,28, que é a medida do π multiplicado por 2. Essa divisão aqui é importante para a obtenção do raio da cintura. Então, 70 por 6,28, 70 dividido por 6,28, dá 11,14. Eu vou fechar aqui com 11 centímetros. Se eu fosse cortar apenas uma saia godê total, eu só precisaria desse raio aqui para cortar a cintura da minha saia. Como eu quero uma saia godê duplo, então eu vou precisar fazer outro cálculozinho aqui, importante, para que a cintura da saia não fique larga demais. Então, eu vou pegar esse raio de 11 centímetros e vou dividir por 2. E vou obter 5,5. No meu caso, você vai pegar as suas medidas, a medida da circunferência total da sua cintura ou a medida da circunferência total da sua cliente. Então, peguei 5,5. Vou pegar a minha escala reduzida, estou trabalhando com a escala reduzida, e vou colocar aqui esse valor de 5,5, que é o meu raio dividido por 2. Eu vou ter que colocar esse raio nas duas saias que eu vou cortar para a composição da saia godê total duplo. Então, olha, 5,5 aqui. E vai fazendo como uma espécie de compasso. E 5,5 aqui. Vou colocar o comprimento da minha saia. Olha, como eu obtenho aqui um comprimento de até 65 centímetros, mas eu vou colocar um comprimento de 60. Vou colocar aqui os alfinetes para prender, só para não correr o risco de escorregar demais. Faça isso também, antes de você cortar a sua saia. Eu não estou fazendo molde, aqui eu estou cortando direto no tecido, para que você possa ver como é simples. Já vai direto no tecido fazendo o que eu tô fazendo aqui. Aí você sai também como que numa espécie de compasso, você usa a sua fita métrica para isso, traçando a barra da sua saia, o comprimento da sua saia. E você marca o comprimento desconsiderando os 5,5 centímetros que você colocou aqui. A partir dessa marcação, onde você irá cortar a cintura da saia, você marca o comprimento da sua saia. Se você quiser incluir o raio da cintura, então tem que ser 65,5 aqui no meu caso. Eu somo o raio com o comprimento da saia, mas eu estou desconsiderando o raio, então coloco logo o comprimento da saia, que é 60 centímetros. E aqui eu corto. Vou cortar primeiro a cintura da saia. Agora eu vou cortar a barra da saia. Pego apenas uma dobra de tecido. Olha, eu tenho duas dobras de tecido. Eu pego apenas uma dobra do tecido e corto no meio. Pronto. Então, eu já obtive aqui a primeira parte da minha saia. Vamos supor que seja a que eu vou colocar na frente, né? Na frente. Vou cortar agora a parte das costas. Vocês estão vendo assim meio que fazendo o bico, porque o tecido é muito pequenininho. Um tecido com dimensão normal, não vai ocorrer esse bico que aconteceu aqui, certo? Agora eu vou pegar o outro tecido, outro corte, e vou fazer o mesmo que fiz nesse corte. Dobro uma vez, unindo orelha com orelha. Alinho bem, depois dobro novamente, no sentido do comprimento. Vou alfinetar. Marcar o raio da minha cintura. E agora eu vou colocar o comprimento da saia, o mesmo comprimento que coloquei
Na primeira parte da saia, eu vou colocar na segunda, 60 centímetros. E agora é só cortar. Cortei a cintura e agora vou cortar a barra. Vou cortar uma dobra aqui de tecido. Dividir essa saia, como que no meio. E é esse o resultado, né? Um resultado similar ao anterior. Aí, no momento da costura, o que é que eu devo fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar essas duas partes aqui, ó. Isso aqui vai ficar como se fosse, vou alfinetar para vocês visualizarem, como se fosse as laterais da saia. A saia ficará com duas costuras, uma em cada lateral. Aí o zíper tem que entrar na lateral da saia. Vou alfinetar aqui para vocês visualizarem. Então, a costura eu faço aqui. É como se eu estivesse costurando frente e costas da saia. E as costuras ficarão nas laterais. Salientando novamente. Costurei a saia, vamos supor. E tá aqui. A saia fica assim. Olha a quantidade de gominhos. Olha como essa saia fica super, super ampla. Bem rodada. Então, aqui você tem uma saia godê duplo. O zíper coloca numa dessas laterais. Então, vejam. Nesse caso aqui, qual foi a quantidade de tecido que eu utilizei? Eu utilizei 1,40 m para a primeira parte da saia e mais 1,40 m para a segunda parte da saia. Ao todo foi 2,80 m. Acontece que eu tenho que pensar no cós. Eu posso até cortar o cós da minha saia usando esses restinhos aqui de tecido. Mas o ideal é que você compre um tecido à parte, exatamente para o cós. Então, supondo que você vista a numeração PP, P ou M, eu sugiro que você compre, ao invés de 2,80 m, compra uns 3 metros logo, para você ter uma sobra para a realização do corte do cós da saia. Se você vai fazer um vestido, aí você tem que pensar na parte de cima do vestido, não é isso? Tem que fazer o cálculo levando em conta a parte de cima do vestido, as mangas do vestido. Mas se for uma saia, compra 3 metros. Com 3 metros você conseguirá cortar tranquila uma saia godê duplo para você. E assim, eu consigo usar esses 3 metros para cortar uma saia para mim, que tem 1,55 m, cintura 70, né? A circunferência total da minha cintura é 70 centímetros. E consigo também cortar uma saia para minha filha, que tem 1,68 m, quase 1,70 m de altura, só que a cintura dela é 60. Também consigo cortar uma saia para uma pessoa que usa numeração 40, como é o caso de uma cintura 74 até 76 no máximo, para a obtenção de uma saia com esse resultado aqui, mais ou menos com esse comprimento, 60, 65 centímetros, certo? Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro, vocês tenham conseguido visualizar como essa saia fica linda. Olha a quantidade de gomos. Olha que lindeza.